Graça e paz, queridos. Você está bem? Animado? Quem está feliz aí? Quem está cansado? Faz parte também, né? Cansar faz parte do processo, né? E nós vamos conversar justamente sobre isso hoje. Vamos falar sobre alívio e cansaço. Cansar é natural, cansar faz parte da nossa caminhada, cansar faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Você pode abrir sua Bíblia no Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quer revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Quero compartilhar um pouco essa palavra com vocês, que fala justamente sobre uma promessa de Jesus. Quando eu perguntei para você se está bem, eu estou bem, está cansado? Também, porque ao longo da semana, ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo muitas situações, nós vamos vivendo várias coisas, e ao longo desse trajeto nós vamos cansando, nós vamos ficando debilitados, nós vamos ficando cansados, nós vamos ficando frustrados às vezes, mas para nossa sorte gospel, vamos dizer sorte gospel, mas para nosso alívio, para o nosso descanso, nós temos um Cristo, um Jesus, nós temos um Deus que morreu por nós. Nós temos um Deus que garantiu uma vitória para mim e para você. Sabe, então, quando a gente pensa em desânimo, quando nós pensamos em parar, quando nós pensamos em desistir, quando nós vemos que não dá mais jeito, que não tem mais como, o peso está muito grande, está muito difícil, nós temos que olhar para a palavra do Senhor. Mas não olhar para a palavra do Senhor só quando as coisas estão nesse nível. Porque nós temos para olhar para Deus em tempo e fora de tempo. Deus ele não quer participar da nossa história só quando as coisas estão legais. Não só quando as coisas estão difíceis. Ele quer participar comigo e com você em todos os momentos da nossa história. Ele quer participar com a gente do nosso crescimento, do nascimento até reencontrar com Ele de novo. Ele quer participar de tudo da nossa história. E eu achei muito legal falar sobre isso hoje. Porque falar sobre alívio e descanso, ele é algo que foi comissionado para a igreja fazer. E aí quando eu falo a igreja, é aquilo que nós sempre perguntamos, quem é a igreja? A igreja somos nós, a igreja não é esse templo, a igreja somos nós. Nós fomos comissionados a levar uma palavra para as vidas, para a vida das pessoas, que existe um alívio, que existe um descanso. Quer ver? Em Mateus, no capítulo 10, do versículo 5 a 8, Jesus nos comissiona a fazer isso. Onde diz assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebei, de graça dai. Então nós vemos uma ordenança de Jesus falando assim, olha, vocês vão encontrar muitas pessoas ao longo desse caminho com muitos problemas, com muitas dificuldades. E essa promessa, ela é uma promessa que Deus está fazendo no seguinte sentido, onde Jesus fala assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então é uma promessa que ele fala assim, olha, tragam para mim, tragam ou venham vocês mesmos, ou tragam pessoas diante de mim com problemas, porque eu vou ajudar a resolver. Porque eu vou resolver. Então, não há problema algum você chegar diante de Deus, chegar diante de Jesus e falar assim, Senhor, eu tenho um problema, me ajuda a resolver. Porque às vezes a gente pensa que chegar para Deus e falar, Deus, você não é obrigado a resolver meus problemas. Realmente Ele não é obrigado, mas Ele não faz por obrigação. Ele faz porque Ele nos ama.
E aí quando você vê várias e várias pessoas, multidões chegando até Jesus, por que você acha quando você lê nos evangelhos que as pessoas iam até Jesus? Era porque Jesus era legal? Era porque Jesus era bonito? Porque dava para tirar uma selfie para postar no Instagram? Não era. Eles iam até Jesus porque eles tinham problemas. E não há pecado algum em eu e você chegar diante de Jesus porque nós temos um problema. Nunca foi um pecado chegar diante dele com um problema. Eu acho que pior do que ter um problema e chegar diante de Jesus é chegar diante dele e não falar que você tem um problema. E simplesmente ficar parado na frente dele, olhando para ele e daí, Jesus, beleza? E vai embora. E ele chega e fala assim, e aí, mas para que você veio aqui? Você não tem alguma coisa que precisa ser resolvida? Eu falei, não, eu tenho. Eu falei, então bora, desembucha, fala, o que você precisa? Ah, eu preciso enxergar. Ah, eu não ando direito. Ah, eu tenho uma filha que está mal. Ah, eu tenho isso que não está legal. E ele fala, você tem fé? Ah, eu tenho fé. Eu falei, então seja feito conforme a tua fé. Levanta e anda, enxerga, caminha. Sabe, chegar diante de Jesus é você chegar diante dele com um problema e sair dali aliviado. Ele faz uma promessa e não é para brincar, não é só uma promessa política para te atrair, para ele fazer um comício, não. Ele faz uma promessa porque ele quer resolver a tua vida. Porque ele quer mostrar o que ele é capaz de fazer na tua história. Por isso que ele faz uma promessa. Nós podemos ver no Evangelho uma promessa de grande demonstração de amor. Mas ao mesmo tempo que nós vemos uma demonstração de amor, nós vamos ver uma demonstração de socorro. Porque eu sempre falo isso, porque todas as pessoas chegavam diante de Jesus. Nenhuma podia, eu acredito que nós não podíamos olhar para nenhuma delas e falar assim, ele veio porque amava Jesus. Primeiro que não tem como você amar quem você não conhece. Amar assim, vamos dizer, de entregar sua própria vida e tal. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos amar aqueles que nós nem conhecemos, mas nós fazemos isso por meio do amor de Deus. Que sozinhos, como seres humanos, nós somos incapazes de fazer isso. Agora, por meio do Espírito Santo, por meio do amor de Cristo, nós conseguimos amar o próximo, amar os outros. Mas as pessoas chegavam até Jesus não era por causa desse amor, era porque eles tinham um problema. E eles queriam uma solução para aquele problema. E você vê no Evangelho declarado que as pessoas que chegavam até ele, às vezes os discípulos davam até uma afrouxada, assim, Jesus, vamos mandar essa galera embora. Não, nós vamos atender a todo mundo. Nós vamos orar por todos. Nós vamos executar um milagre na vida de todo mundo. E Jesus atendia a todas as pessoas e acabou. Ele não deixava ninguém voltar sem resposta. Por isso que se você veio hoje buscando uma resposta, se você ativar sua fé hoje, tenha certeza que você vai sair com ela. Porque uma coisa que eu vejo muito importante, que eu e você temos que entender, que só chegar diante de Jesus não resolve o teu problema. Só estar dentro de uma igreja não resolve o problema. Vou te dar um exemplo, que de estar em um ambiente não te faz se tornar um ambiente. O André tem uma oficina mecânica. Ele já se tornou um carro? Ele passa o dia inteiro dentro da oficina. Não. Que carro que ele seria, Maria? Não fala. Mas não faz você se tornar um carro estar dentro de uma oficina. Mas o que tem a ver? É muito simples. Estar dentro de uma igreja não te faz ser um cristão. Pessoas chegavam até Jesus, as multidões chegavam até Jesus, e você vai ver alguns exemplos assim. Onde pessoas o empurravam, pessoas o apertavam, e de repente ele para. E ele fala para os discípulos assim, alguém me tocou. E ele falou assim, Jesus está me zoando, né? Eu falei, olha o tanto de gente está te empurrando. Ele falou assim, não é isso que eu estou falando para vocês. Alguém me tocou de um jeito diferente, alguém chamou a minha atenção. Sabe, estar perto de Jesus não resolve o problema se você não chamar a atenção dele. Sabe, então o que ele espera de mim e de você? E eu já vou entrar um pouco na proposta que tem esse texto. Faz parte, mas enfim. Ele espera, primeiro no começo do texto diz, vinde a mim. Então o primeiro passo, eu e você já demos, nós estamos aqui. Você já está diante de Jesus. Você pode não enxergá-lo, mas você pode senti-lo. Você já chegou diante de Jesus, você já acionou a tua fé. Quando você decidiu lá na tua casa, começar a se arrumar, você já, poxa vida, vou chamar a atenção do Senhor, vou até Ele.
Você decidiu caminhar até ele. É o primeiro passo que ele precisava para que ele pudesse fazer algo na tua história. Assim como acontece nos evangelhos que nós lemos, acontece nos dias de hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. E aí tem um outro homem chamado Zaqueu, que tem um monte de gente olhando para Jesus, um monte de gente, quem sabe, falando com ele. Mas quem ele manda descer? Porque ele precisava ir na casa? Zaqueu. Então você começa a perceber que só estar diante de Jesus não resolve. Só estar no meio da multidão com Jesus não vai resolver. Ele precisa que eu e você venhamos chamar a atenção dele, tocar nele. Mas o tocar em Jesus é por meio da nossa fé. É por meio da manifestação da nossa fé. Para que seja liberado virtude dele para mim e para você. E esse texto ele traz duas propostas para nós. Distintas. Que você vê, você começa a ler e você já percebe. Que é trazer alívio, mas também trazer descanso. Um exemplo bem simples para você entender a diferença de alívio e descanso. Digamos que... Quem já teve que empurrar carro aqui porque não pega? Vamos passar vergonha junto, né? Já foi, já aconteceu. E às vezes você empurra uma quadra, empurra 2, 3 e não pega o carro, né? E você não vê a hora e daqui a pouco o carro pega. Aí você descobre, não é por causa da gasolina, é porque não estava querendo pegar mesmo, né? E aí pegou o carro. O que você sente quando o carro pega? Um alívio. Ai, graças a Deus pegou. Eu vou arrumar esse negócio, eu vou ter um novo, né? Mas enquanto tem aquele ali vai empurrando, né? E daí você tem um alívio. Você, puxa vida, pegou, não precisa empurrar mais. Mas aí você empurrou tanto o carro, que no outro dia você não aguenta de dor no corpo, de tanta força que você fez. Aí você fala assim, meu Deus, Senhor, me dá um carro novo, porque eu não aguento mais, a coluna não aguenta, as pernas não é mais a mesma. E aí quando que vem o descanso? Uns 2 ou 3 dias depois, quando para de doer tudo. Ali você sentiu o quê? Um descanso, porque você teve um alívio de parar de empurrar. E aí quando você parou de ter dor, você teve um descanso. É que nem quando você vai na academia, né? Você nunca foi ou você ficou um tempo sem ir. E aí você começa a ir de novo. Você acabou o dia do treino lá do exercício e falei, ai, que alívio, acabou. Mas no outro dia você vai ver o resultado daquilo que você fez. E aí vem aquela dor. No terceiro dia é pior. Aí no quarto dia você começa a ter o descanso, que você começa a não sentir mais a dor. Sabe, então a diferença de alívio e descanso é isso. O alívio ele vem de forma momentânea, de forma imediata. Ele vem naquela hora. É como, digamos que o Lucas estava com preguiça de caminhar. E aí eles estão vindo de a pé para a igreja. E o Lucas fala assim, pai, me carrega. E a Marcelo, pô, Lucas, olha o teu tamanho. Não, pai, por favor, me carrega. E ele, tá bom, vou te levar. E ele traz. E chega aqui na frente e ele coloca o Lucas no chão. Vem um alívio, não vem? Mas no outro dia vai doer o corpo inteiro. E aí depois vem o descanso. Sabe, então o alívio ele vem na hora. Mas o problema é que às vezes as pessoas elas se acostumam a viver de alívio. E só viver de alívio não resolve. Porque aí vai ter o problema de novo muitas vezes. Porque não foi resolvido. É como uma dor de dente, né? Quem já sentiu dor de dente? Todo mundo já sentiu quase, né? Eu pelo menos já senti. E a dor de dente é uma coisa terrível. Porque ela começa a doer, né, Maria? Lembra, né? Nossa. Eu fiquei com dor uns dias, daqui a pouco a Maria já começou também lá, né? E aquela correria. Né? Esse dia o pastor Marcelo. E todos nós passamos por isso. Mas qual que é o negócio que eu quero falar para você? A dor de dente, ela vem. E aí você vai no dentista. Você vai na emergência. E você, cara, pelo amor de Deus, arranca esse dente. Faz alguma coisa para parar essa dor. Mas a dor não passa na hora muitas vezes. Por quê? Porque o dente está inflamado. Então ele está num processo ali e está dilatado. E aí ele fala assim, não, eu vou te dar um remédio, vou te dar um Spidofen, qualquer coisa. Você vai lá e toma as 8 cartelas de Spidofen e começa a resolver o problema. Começa, sobe. Daí você, a hora que para aquela dor, vem aquele alívio, né? Aí você fala, tranquilo, resolvido o problema. Mas na verdade não tá. Porque foi só um alívio. Eu sei porque eu vivi isso, tá? Então é melhor falar da gente, passar vergonha aqui, do que expor os outros, né? E eu tive esse momento de alívio há um tempo atrás. Resolveu, parou de doer. E aquela semana não doeu, e foi indo. E passaram-se uns 2 ou 3 meses e começou a doer de novo, porque eu não voltei no dentista resolver o problema. E aí eu voltei de novo, cara, tá doendo de novo. Pois é, você não veio aqui para arrumar, né? Mas vamos resolver. Ele me deu o remédio de novo, ele falou, vamos desinflamar, criar um processo de desinflamação, para eu poder anestesiar e a gente resolver. Beleza. E aí no segundo momento, o que eu fiz? Deixei de novo? Não, daí não, né?
Aí eu peguei, voltei, parou de doer, voltei lá alguns dias depois. Ele veio, restaurou, arrumou e nunca mais doeu aquele dente. Mas o que eu experimentei após esse processo? Um descanso. Só que esse descanso que nós vemos proposto aqui, e tanto o alívio quanto o descanso, eles são duas propostas, mas as duas dependem de mim e de você. Não tem outra forma. As bênçãos de Deus, na sua maioria na palavra de Deus, se não for quase, basicamente tudo, são promessas condicionais. São promessas assim que dependem de uma ação para que ocorra uma reação. É como seu filho chegar para você, se ele for uma criança, ele chegar, mãe, pai, eu quero ir brincar. Beleza, pode ir. Depois que você arrumar o quarto, dobrar a roupa, deixar o quarto organizado, fizer a lição, aí você pode ir. Legal? Não era bem o que eu estava esperando, mas vamos embora. As bênçãos de Deus são assim. Não que Deus nos trate como uma criança, mas Ele espera de nós uma ação, uma resposta. Eu sempre comento que Deus ele não responde perguntas, Deus responde respostas. O que é ser uma resposta para Deus? É você ir com uma atitude para o Senhor. É como Ele falar assim, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele fala, eu posso te dar um alívio, eu posso te levar a um ambiente de descanso. Mas primeiro você tem que vir. É como você está com dor de dente e o dentista fala, vem cá que eu vou te ajudar. Beleza. E você continua com a dor e fica em casa. Vai resolver? Não vai. A culpa é do dentista? Não, é minha que não fui lá. Então com Deus também funciona assim. As promessas do Senhor também funcionam dessa forma. Eu tenho que me mover em ação para que eu possa ter uma resposta mediante aquela promessa. E isso aqui é do mesmo jeito. Quando ele fala as duas propostas, ele fala onde? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala, venha até a mim, e eu vou trazer alívio para você. Qual outra proposta que ele traz para nós? Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para vossas almas. Então, como que o descanso pode chegar para mim e para a sua história? Mediante uma responsabilidade, mediante um compromisso com Ele. Qual o compromisso? De tomar o jugo dele. Eu vou te explicar o que é jugo, só para te trazer um entendimento um pouco melhor disso que eu estou querendo trazer para você. Só que uma coisa que fica clara é que Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Já fez tudo o que precisava. Porque quando acontece lá no começo, no jardim, Adão e Eva cometem um erro, pecam, ali Deus já tinha tudo preparado, um plano de redenção. Redenção é um plano de resgate, para nos resgatar, para nos trazer de volta. Porque ali cria um ambiente de separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque o pecado fez isso. A palavra diz que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Ele nos separa de Deus. Mas a partir do momento que nós encontramos a graça e a misericórdia do Senhor, por começo, inicialmente pelo nosso arrependimento e reconhecimento, nós temos esse acesso de volta. Uma coisa que eu sempre explico é, Deus não sabia onde Adão estava? É óbvio que sabia. Se Deus, sendo soberano, Ele tem o olhar dele por toda a terra, por que Ele pergunta para Adão e Eva, ei, Adão, onde você está? É como se ele estivesse atrás de uma cadeira dessa, ou atrás de um pilar, e Deus já tivesse andado por aqui, você está aí, né? Deus já tinha visto antes de chegar no jardim. Mas Ele pergunta, ei, onde é que você está? Eu estou aqui, ó. Legal. Mas não era desse tipo de procura que Deus estava falando. Existia uma ligação espiritual entre os dois. E na hora que Adão peca, na hora que eles consumam esse ato em desobediência ao Senhor, aquela ligação que havia entre ele e Deus espiritualmente se rompeu. Quando eu e você pecamos, nós tendemos a romper esse relacionamento, a romper essa ligação com o Senhor. E quando que nós conseguimos reatar essa junção novamente, essa ligação? Quando nos arrependemos, quando reconhecemos e quando nos voltamos ao Senhor. A Bíblia diz assim que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não adianta só se arrepender, não adianta só confessar, também tem que deixar. E não adianta deixar sem se arrepender e sem confessar. Então são três coisas para que a gente consiga alcançar o favor de Deus, para que a gente consiga restabelecer esse relacionamento com o Senhor. Mas tudo isso começa em ir até Ele primeiro.
Então vamos lá. Ele começa falando sobre o vinde a mim. Então ficou claro que nós temos uma necessidade e que essa necessidade ela pode ser resolvida pelo Senhor. Não há problema nenhum em você levar uma necessidade sua até Deus. Você apresentar hoje a sua necessidade em oração ao Senhor. Não tem problema algum. Ele está disposto e à disposição de nos ajudar. Mas uma coisa que tem que ficar clara é, ele não quer só trazer um alívio. Ele quer também trazer um descanso. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, por mais complicada que seja a situação, ele não quer só sanar parte do problema, ele quer resolver como um todo, para que você tenha descanso. Uma pessoa cansada, ela não consegue carregar outra para ser salva. Uma pessoa que está fraca, ela não consegue ajudar outra a ser salva. Por isso a necessidade de eu e você estarmos bem com o Senhor, estarmos bem alimentados espiritualmente, estarmos prontos para ajudar o outro. Porque não adianta uma pessoa que não tem força tentar ajudar outra que também não tem força. Os dois vão cair, os dois vão se machucar. Então por isso nós temos que estar prontos. Uma coisa que eu não comentei com você, eu acho, não lembro se eu comentei ontem, eu acho. Mas sobre a questão do alívio, que o alívio para, quem sabe, encaixar na mente de alguém, são como os primeiros socorros. Né? Os primeiros socorros, eles não são um atendimento geral, mas ele é um atendimento inicial. Para quem sabe evitar que a pessoa venha a falecer ou tenha qualquer outro de problema pior, existe um socorro emergencial, um primeiro socorro. Considere o alívio que você e eu podemos receber de Deus justamente esse primeiro socorro. Mas além disso tem mais. Além disso não para aqui, continua. Tem mais ainda a expectativa. A Bíblia diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, então às vezes aquilo que eu e você conseguimos enxergar, um alívio às vezes como uma resposta completa não é só parte do negócio. É só um começo daquilo que ele tem para fazer. Então não vamos ficar deslumbrados só com a bênção inicial. É como aquela mulher que Eliseu fala assim, ó, prepara as vasilhas, todas que você puder. Ele não dá um número para as vasilhas, simplesmente fala, pega todas que você conseguir. Ela fala, consegui, são só essas? Então beleza. Ele vai e enche a primeira. Ela ficou encantada com a primeira? Provavelmente. Mas ela sai abraçada com a primeira, gritando para todo mundo, olha, o vaso encheu. Não, ela simplesmente passa aquele de lado, enche o próximo. Passa de lado e enche o próximo. Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus vai fazer algo na tua história hoje. Deus ele vai trazer resposta para a tua vida. Mas não fica vislumbrado com o que vai acontecer. Porque isso é só o começo de algo maravilhoso que ele vai fazer na tua história. É o primeiro milagre, quem sabe o primeiro contato que você está tendo, quem sabe você está assistindo o culto agora. Você nunca ouviu essas coisas, mas enfim, não tem problema. Porque Deus ele é um Deus de milagre. Mas não fique encantado com o primeiro. Porque tem coisas maiores para acontecer. Existem coisas maiores e mais maravilhosas para viver. Só que viver ou não essas coisas depende de nós. Querer continuar caminhando com Ele e experimentar coisas ainda maiores. Mas vamos lá. Falando sobre o jugo, né, para ter um entendimento do que é esse jugo, tomar esse jugo, porque como ele faz uma orientação, Jesus faz uma proposta, né? Ele dá uma orientação. Olha, você está vivendo com esse jugo difícil, pesado, cansativo. Não vou prometer que eu vou tirar o jugo de você, ou que você vai ficar sem, mas eu vou te fazer uma proposta melhor ainda. Eu vou te oferecer o meu. E aí começa a entrar, quem sabe, uma contradição na nossa mente. Tá, mas qual é a vantagem, então, de tirar um e colocar o outro? Por que eu não poderia ficar sem? Não era mais fácil eu ficar sem ele? Não. Você vai entender nesse texto que existe um propósito disso aqui. O jugo que Jesus está falando ali, e você provavelmente, se você já buscou ler sobre isso, você vai ver outras vertentes teológicas falando sobre isso, outras explicações. Mas a que Jesus está trazendo ali é a seguinte. Jugo era um artigo de madeira que era colocado em dois animais. Ou em um só, ou até em dois, né? Para que eles pudessem puxar um arado. Só que um animal só puxando era um trabalho um pouco lento.
E quando você colocava 2 para puxar, o trabalho era mais intenso, era mais forte, era mais rápido. Mas qual é a questão do jugo aí? A questão do jugo é fazer com que os 2 animais fizessem o mesmo serviço, ao mesmo tempo e para o mesmo lugar. Esse era um objetivo principal do jugo. Trazer aquele arado, mas fazer com que os 2 caminhassem lado a lado, juntos uns com os outros. E aí você vai, quem sabe notamente, já lembrou uma palavra chamada jugo desigual. Né? E é exatamente disso também que Jesus está falando. Ele está falando sobre todo esse contexto, quando você vê sobre jugo. Porque o que é o jugo desigual? Seria você colocar, trazendo nesse exemplo que eu te dei, seria você colocar um boi puxando o arado e um cavalo do lado. Ia dar certo? Não, porque a altura é diferente, o passo é diferente, a força é diferente. Assim como se você colocasse um cavalo e um jumento, não ia dar certo, as alturas são diferentes, as forças são diferentes. E quando a gente fala de jugo desigual, você pode pensar em casamento, você pode pensar em amizade, você pode pensar em várias coisas. Sociedade. Porque qual que é a ideia do jugo? É você ter alguém no seu caminho, caminhando na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo passo. Por que nós orientamos os jovens? Não namora com pessoas de fé diferente. Porque você tem um objetivo. Deus traçou algo para você. Deus tem um sonho, um projeto para você. E aí você é cristão e casa com um não cristão. Um quer ir para cá e o outro quer ir para lá. Não vai dar certo, os 2 têm que ir para o mesmo lugar. E aí alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você não vai para cá para ir para lá, ou ele não vai para lá para você ir para cá. Então nós temos que tomar todo esse cuidado na nossa vida, nas nossas escolhas. Porque o jugo é algo que vai nortear e destinar a nossa história. Se ela vai parar, se ela vai continuar, se ela vai ser difícil, se ela não vai. Sabe, então, olhando para isso, você começa a fazer uma autoavaliação e começa a fazer uma análise de tudo que você está vivendo. Seja coisas boas ou ruins. E você começa a ver o resultado disso é as escolhas que foram feitas. E as escolhas que nós fizemos lá atrás estão repercutindo no dia de hoje. Só que o que eu e você temos que agradecer é que mesmo nas nossas escolhas erradas, Deus faz com que as coisas se alinhem para glorificar ao Pai. Mesmo nós tomando decisões erradas lá atrás, Deus ele vai nos dar, por meio do seu amor e graça, uma oportunidade de viver algo novo, de viver uma novidade, de nos trazer alívio, de nos trazer descanso. Então, quando eu entendo o que é esse jugo, eu começo a olhar, poxa vida, se o jugo que eu estava carregando estava pesado, estava difícil, estava cansativo, se eu carregar o de Jesus, com certeza vai ser muito mais tranquilo. Porque diferente do jugo do pecado, do mundo, que te aponta, que te acusa, que te estressa, que te coloca para baixo e tenta te derrubar, tenta te matar, o de Jesus vai vir para te abençoar. O jugo de Jesus ele vem para nos abençoar. Diferente do jugo do mundo. E aí Jesus ele faz uma proposta. O que você acha de parar de carregar esse peso e vir aqui para o meu lado e a gente fazer esse trabalho junto? Sabe, Paulo ele ensina algo e ele fala assim, sede cooperadores de Deus. Eu expliquei uma vez numa ministração, não vou detalhar muito, mas cooperador de Deus é falar assim, olha, vamos trabalhar juntos, vamos fazer isso juntos. Por isso que quando você ora a oração do Pai Nosso, o Pai não é seu, o Pai é nosso. Porque Deus, Ele é de todos. E Ele espera caminhar com todos. Ele espera estar conosco todos os dias. Quando Ele fala ide por todo mundo, e até mesmo nesse texto que nós lemos agora há pouco, ali de Mateus 10, Ele dá uma ordem para que nós vamos atrás de quem? Dos filhos perdidos da casa de Israel, dos nossos irmãos. Para que nós vamos atrás dos nossos semelhantes, de pessoas que também precisam de um pai. Então, assim, tomar esse jugo de Jesus vai trazer alívio para a tua história. E só uma curiosidade que eu marquei aqui para você. Sabe a palavra cônjuge? Porque nós estávamos falando de jugo desigual, né? Sabe o que a palavra cônjuge significa? Companheiro de jugo. Por isso que nós temos que cuidar muito com os nossos jovens, orientá-los de forma sábia, para que eles tomem a decisão de forma acertada. Para que eles façam algo que realmente vai agregar e somar na história deles. Eu sempre digo que Deus não une pessoas. Por mais que você olhe as meninas olhem para o Lucas, não, ele é o menino mais bonito da igreja. É, né, pastora? A mãe dele falou que é.
confirmou, né? Mas por mais que as meninas olhem para ele e falem assim, não, ele é o mais bonito. Não é pela beleza. É por um propósito. Sabe? A Thalita não está aqui, então eu vou falar, né? A Thalita deu boa, né? O Fabiano é um menino bonito, né? Quem acha o Fabiano bonito? Ih, Fabiano, tá feio. Pelo menos, Fabiano. Pelo menos um aliviou, né? Mas não foi pela beleza só, né? Também foi, né? Vamos dizer, né? Mas Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Você que é casado, casada, olha para sua esposa e olha assim para ele, olha, realmente Deus uniu propósitos. Ontem nós tivemos o prazer, né, pastor Marcelo, de conhecer um casal e ver como Deus ele faz as coisas, né? O pastor Marcelo eles vão fazer 50 anos de casado. 51, né? 51, e o pastor Marcelo perguntou, em setembro, né? Vão fazer 51 em setembro. O pastor Marcelo perguntou para eles, ei, vocês fizeram alguma celebração e tal? E quando o Marcelo fez essa pergunta, dentro do meu coração, eu falei assim, cara, seria muito legal a gente fazer uma festa. Dentro do meu coração, não falei nada. Daí o pastor Marcelo falou assim, tem uma proposta para vocês então, vamos celebrar. Eu falei assim, fechou, é o que precisava. E nós vamos fazer isso, se os filhos autorizarem, obviamente, né? Mas com certeza vão autorizar. Porque você caminhar com alguém 50 anos, gente, não é fácil. Não é fácil. Hoje em dia, o pessoal fica casado 2 anos, já quer largar os bets. 3 anos, 4 anos, imagina 50. Olha para o seu esposo, para sua esposa, imagina você 50 anos. Não fala nada, tá? Para não comprometer, né? Mas só ora, fala, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça. Porque eu sei que não é fácil, gente. Mas sabe, a caminhada com Jesus, ela não traz esse peso, não traz essa dificuldade. Quando nós falamos de tomar o jugo de Jesus, é algo que não te impulsiona para baixo, não te decepciona, não te traz tristeza, não te traz peso. Pelo contrário, ele te anima, te exalta, te levanta, te impulsiona a continuar. Sabe, a Bíblia ela diz assim que era melhor andar em 2 no caminho, porque se um cair, o outro ajudar, levantar. E se você casa com a pessoa errada, muitas das vezes acontece que em vez da pessoa te ajudar a levantar, ela te empurra mais ainda para baixo. Porque quem sabe não foi Deus que preparou. Ah, mas quem escolhe sou eu. Exatamente. Mas se eu e você pedimos a ajuda do Senhor, fala, Senhor, eu preciso de uma pessoa assim, assim, assim. Esses dias eu falei com uma pessoa na igreja, um jovem, eu falei, como você pediu uma pessoa para Deus? Ah, eu pedi a pessoa assim, assim, assim. E essa pessoa que você conheceu, quanto ela tem dessa lista? Ah, uma mais ou menos. Falei assim, você está esperando o quê? Você já viu que não é. Então, assim, às vezes nós pedimos algo para Deus, mas a primeira coisa que aparece a gente está, é isso que eu quero. Senhor, eu quero um carro, mas que carro você quer? Ah, eu quero um carro. Beleza. Aí aparece qualquer carro. Eu falei, não, mas isso eu não queria, mas você não especificou. Tiago ele fala assim que não recebemos, não sei se Tiago ou Pedro, ele fala assim, olha, não recebe porque pedes mal. Hoje eu e você temos uma oportunidade de sairmos daqui aliviados e entrar num rumo de descanso. Agora o que eu e você temos que fazer? Chamar a atenção dele, porque você já está diante dele, e falar, Senhor, é isso que eu preciso. Senhor, é isso que me deixa mal. Senhor, é isso que está acabando com a minha história, é isso que está me deixando com vontade de parar, de desistir, de desanimar. Sabe, é isso aqui que está acontecendo. É apresentar para ele a sua ansiedade. Sabe, lançando sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Muitas pessoas acham que carregaram, né, sobre si, dizendo assim, não posso pedir nada para Deus, Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Exatamente, ele fez tudo o que tinha que fazer para nos dar a oportunidade de viver algo melhor. E o porquê eu não acesso esse algo melhor? Porque eu não chamo a atenção dele, eu só venho até Jesus e saio do mesmo jeito. Mas a culpa não é dele, a culpa é minha. Porque quem tem que chamar a atenção dele sou eu, quem tem que tocar nele para que saia a virtude sou eu. Então hoje é uma noite de fazer isso. Uma dica para você saber, ou pelo menos começar a filtrar, se você está entrando num lugar de alívio e caminhando para um lugar de descanso. Livro de Marcos, no capítulo 16, e versículo 20, diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Quando eu e você entramos em um ambiente de
de alívio, você começa a ver mudança no comportamento, mudança de caráter, mudança de atitude. Erros que cometia já não se comete. Você entendeu, você foi liberto, você se apossou de algo. E uma coisa que começa a acontecer quando você entra num ambiente de alívio e caminha para um ambiente de descanso é isso aqui. Que o próprio Deus, você indo testemunhando daquilo que Deus fez, você falando daquilo que Deus fez, como aquele jovem que é liberto, ele prega para 10 cidades. O que ia acontecendo junto com ele? A cooperação do Senhor para com ele. Onde Deus, o próprio Deus, ia validando aquele testemunho. E as pessoas iam enxergando nele uma transformação e uma mudança. E essa transformação e mudança faziam com que as pessoas também quisessem conhecer quem era Jesus. Como que se enche uma igreja de pessoas? Uma praça, um ambiente? Por meio daquele que está anunciando, demonstrar uma mudança. Quando as pessoas conseguem enxergar em você uma mudança, as pessoas, opa, peraí, se teve jeito para ele. Eu lembro que no batismo do pastor Irineu, os parentes vieram não para celebrar o momento, para ver se era verdade. Eu falei, não pode, ele não. Porque uma hora vocês vão ouvir o testemunho dele, quem não conhece ainda, mas vamos ver como que ele vivia, como ele tratava, como ele se comportava. E aí as pessoas falam, não, crente, não, você está brincando com a minha cara? Eu vou lá para ver, eu pago para ver. E pagaram o cara, né? Foram lá. E quase converteu, né? Alguns eu acho que até converteu, né? Falei, não, se ele aceitou, eu também vou. Né? Então é mais ou menos assim. Mas as pessoas são impulsionadas pela nossa história. Sabe, de 100% de um grupo de pessoas, 10% dessas pessoas podem ler a Bíblia. E 90 pessoas vão ler a sua Bíblia, que é a sua vida. As pessoas elas não estão acompanhando o que a Bíblia diz, elas estão querendo saber se o que a Bíblia diz está se tornando verdade na nossa história. E essa verdade só começa a ser uma verdade na nossa história quando eu aceito essa verdade e começo a praticá-la. Quando eu entendo quem é Jesus e eu decido caminhar com Ele. E aí as coisas começam a mudar. Eu anotei 4 evidências aqui que mostram que nós estamos mudando, que Deus agiu com alívio e está nos levando para um lugar de descanso. É quando o nosso caráter realmente passa por mudanças. Não só naquelas áreas de grandes erros, mas também em pequenos detalhes. Não é só o parar de mentir, não é só o parar de roubar, não é só o parar de se drogar. É um grande erro, é um grande problema, com certeza. Mas aí tem os pequenos detalhes. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a orar, eu começo a testemunhar, eu começo a falar do amor de Deus, eu começo a agir de forma diferente, começo a sorrir mais para as pessoas, amar as pessoas. São pequenos detalhes que vão mostrando aquilo que Deus está fazendo na nossa história. É quando o casamento recebe mais do que os primeiros socorros e passa por um momento de profunda reforma e restauração. Quando você vê a diferença num casamento, você começa a ver, poxa, realmente Deus está agindo, Deus está fazendo. Ou nós nos permitimos com que isso aconteça. É quando vencemos o pecado em vez de só receber perdão por eles. Sabe, é aquela situação assim, onde dia após dia tem que ficar no final do dia, Senhor, pequei de novo, Senhor, errei de novo, Deus, fiz de novo. E aí passa de fazer de novo para falar, Senhor, venci mais um dia, Senhor, eu não pequei naquilo de novo, Senhor, eu não fiz novamente, olha, Senhor, já estou há 10 dias sem esse problema, Deus, já fazem 1 ano, Senhor, já fazem 30 anos, e você venceu. Porque alcançou o alívio e se posicionou para um ambiente de descanso. No livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 11, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Sabe, receber alívio e descanso de Deus não é só para que você seja abençoado. Fala mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. Imagina só, eu e você, sendo usados no nível que Paulo era usado. Mas Paulo se colocou em um ambiente de ter alívio, mas também entrar num ambiente de descanso. Para que ele pudesse ser restaurado, transformado e levar o evangelho, levar palavras de boas novas. Que evangelho significa boas novas. E aí indo para o encerramento. Porque o meu jugo é suave.
Isso aqui é importante a gente ter em mente, que mesmo sendo um jugo suave, ele continua sendo um jugo. O que é o jugo ali? É um compromisso, é uma responsabilidade que nós assumimos para com Deus. Jesus, eu decido realmente não carregar mais o jugo do pecado, eu decido não mais carregar essa culpa que eu carregava até hoje, mas eu decido carregar o teu jugo que é suave. E decidir carregar o jugo suave de Jesus é falar, Senhor, eu decido assumir um compromisso contigo e carregar o teu jugo. Ter esse compromisso. E nem sempre o jugo vai ser algo que vai te trazer satisfação completa. Porque o que é a satisfação do jugo de Jesus? É muitas vezes você ter que fazer algo simplesmente por obedecer. É como você chega, aquele exemplo que eu dei dos filhos, eu quero ir brincar. Beleza, mas primeiro você vai arrumar o quarto, arrumar a cama, senão você não sai. Vai fazer a lição, senão você não sai. É assim com Cristo. Tem gente que acha que ser cristão, agora é um mar de rosas, não vai ter mais problema algum. Pelo contrário, querido, vai continuar tendo problema. Vai continuar acontecendo algumas coisas. Mas e qual é a vantagem? A vantagem é que Ele está com você para te ajudar a vencer. Você não estará mais sozinho, você não vai guerrear mais sozinho. Ele nunca prometeu que seria fácil. Nunca prometeu que seria rápido. Mas Ele também prometeu que estaria com a gente. Sabe, então, passar problemas, todos nós vamos passar. Isso é fato. Não precisa você acordar todo dia e falar, Senhor, eu quero minha cota de aflição do dia até o meio-dia. Não precisa. O problema vem sozinho. Mas agora, o que nós temos que fazer todas as manhãs? Senhor, eu sei que eu terei um monte de coisa para vencer nesse dia. Caminha comigo, anda comigo, não me deixa sozinho. Porque Jesus, quando Ele vai ao céu, quando Ele precisa retornar para cumprir o plano de redenção, o que Ele fala para os discípulos? Ei, não deixarei vocês sozinhos. Porque essa foi uma preocupação deles. Jesus, o que vai ser de nós agora? Você está voltando, e aí? Não vou ficar sozinho aqui? Não, filho, fica tranquilo. Deixarei com vocês um ajudador, um auxiliador, um consolador, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que me ajuda e te ajuda nas fraquezas. É Ele que nos ajuda com as nossas emoções, é Ele que nos ajuda com a falta de fé muitas vezes, é Ele que nos ajuda na hora que dá vontade de desistir. E Ele fala, ei, Ele morreu por você. Não para, continua, avança. Está chegando, vai acontecer. O diabo chega para Jesus e fala assim, ei, eu quero Pedro. Quero acabar com ele. Eu falei, não, acabar você não vai. Mas eu quero peneirar ele como trigo, a Bíblia diz. Quero passar ele na peneira. Peneira liberada, vai lá. E aí Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, vai acontecer assim. Jesus, mas você vai deixar? Eu falei, já está deixado. Já começou. Mas sabe o que acontece com a história de Pedro? Que se ele não passa por aquela peneira, se Jesus não permite aquilo acontecer, você não ia ler Atos nos primeiros capítulos, Pedro pregando e mais de 5.000 pessoas se convertendo. Sem aquela peneira, ele não ia conhecer realmente qual era o verdadeiro amor que ele tinha que ter por Jesus. Sabe, então as lutas, as dificuldades, elas servem não para te derrubar, mas para te fortalecer. É fácil? Não, mas Ele está com você. Ele garantiu para Pedro, Ele não vai tocar na tua vida. Eu já roguei ao Pai para que você não desanime, para que você não desista, porque você vai vencer. E é isso que Ele fala para mim e para você. Já está garantida a vitória. Agora, nós temos que guerrear. Ele garantiu a vitória, não garantiu que guerrearia tudo por nós. Não, Ele falou, eu garanti que vocês vão vencer. Agora, cair para a guerra é com cada um. Vocês têm que guerrear. Vai ter que ser. A Bíblia diz assim que o reino de Deus é tomado à força. Não é deitado numa rede, tomando uma água de coco bem de boa. Não. É a força. Eu falei hoje com uma pessoa, eu falei, ei, se fosse tão fácil assim, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Sabe, a guerra que ele está falando, ou a força que ele está falando, diz também em relação a eu ter que lutar comigo mesmo, lutar com a minha vontade, lutar com a minha carne. Porque se eu for tentar levar tudo no banho-maria, tudo tranquilo, seria muito tranquilo. Mas não é assim. É uma guerra constante entre a carne e o espírito. Agora, quem vai vencer a guerra? Quem estiver mais alimentado. Tem um evangelista, o Smith Wigglesworth, eu gosto dessa frase, que ele fala assim, falava, né? Já partiu. Mas ele falava o seguinte, que nós temos uma facilidade
em dar 3 alimentos, 3 pratos de comida quente para o nosso corpo todos os dias. Toma café, almoça, janta, de forma maravilhosa. Mas damos um lanche frio por semana para o nosso espírito e queremos que ele vença a guerra. Não vai vencer. Agora a questão é o quanto nós estamos alimentando o nosso espírito para que ele vença essa batalha. Para que a gente possa realmente vislumbrar em Deus o melhor daquilo que ele prometeu para nós. Eu não estou conseguindo. Eu falei, então você veio no dia certo. Porque hoje é o dia que ele vai trazer alívio e te levar para um lugar de descanso. Mas nós temos que nos posicionar diante dele. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus, para a gente orar? A plenitude daquilo que Deus tem para nós, ela está diretamente ligada à obediência que eu posso oferecer a Ele. Aquilo que Deus tem para mim e para você está diretamente ligado à nossa obediência à palavra do Senhor. Não tem outra forma de viver uma plenitude em Deus sem viver e caminhar a palavra do Senhor. Jesus hoje, Ele nos dá uma oportunidade de trazer alívio e descanso. Só que o trazer alívio e descanso vai depender mais de você do que dele, porque ele já prometeu, ele só falou assim, faz o que eu te pedi e vai acontecer. Queria te convidar a fechar os olhos neste momento, se o pessoal quiser subir para tocar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei como está sendo a tua história. E eu falo para você, não é para mim que você tem que explicar a tua história. Não é para mim que você tem que abrir o livro, não. É para o próprio Senhor. Jesus estava caminhando em algum lugar e as pessoas chegavam e falavam, Senhor, eu preciso disso. E uma única coisa que eu vejo, uma única pergunta que eu vejo Jesus fazendo para as pessoas que chamavam a atenção dele, que estavam diante dele, era uma só. O que queres que eu te faça? É só isso que ele te pergunta hoje. É só isso que ele quer saber de mim e de você. O que queres que eu faça para você? Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? O que você está enfrentando? O que você está vivendo hoje? O que tira a tua paz? O que te faz, querer desistir? Por que você está querendo parar? Ele está fazendo só uma pergunta para mim e para você hoje. E essa pergunta é a pergunta que, se você agir com uma resposta sábia e falar, Senhor, é isso? Ele pode transformar a tua história. Quando eu falo para você que Deus ele responde respostas, é justamente agora você dar uma resposta de fé a Ele e falar, Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu acredito na Tua verdade. Ou quem sabe você já acreditou em tanta coisa, e a única coisa que você tem a acreditar agora é isso. E eu falo para você, se você acreditar na verdade de Jesus, se você acreditar na palavra dele, você não precisa acreditar em mim, acredite na Bíblia. Acredite na verdade que está na palavra. Porque a única coisa que eu falei para você é o que está na Bíblia. Ele pode mudar a sua história. Ele pode transformar os seus dias. Ele pode trazer alívio a esse cansaço que você está sentindo. Quem sabe o teu cansaço é aquela pessoa que você tenta carregar, tenta trazer e você não consegue. Quem sabe é aquele filho que está nas drogas e você não consegue fazer com que ele saia de lá. Você já tentou de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Quem sabe é esse cansaço que você não aguenta mais, você não sabe mais o que fazer. Mas ele quer trazer alívio e descanso para você. Ele quer trazer alívio, mas ele quer trazer descanso. Ele não quer só tirar a dor de dente, ele quer sarar esse dente. Ele não quer só resolver esse problema pontual, ele quer resolver a tua história, para que você possa levar ele por 4 cantos da terra. Ele colocou um sonho dentro do teu coração e você não consegue viver esse sonho porque você ainda não foi sarado. Porque você ainda não conseguiu alcançar um lugar de alívio no Senhor. Mas ele marcou essa data hoje para você, para te trazer alívio, para te trazer descanso. Eu vou te dar um tempo para você falar com o Senhor. Se você quiser vir aqui na frente para orar, não tem problema, pode vir, nós oramos com você. Mas eu quero que você foque agora toda a tua atenção no Senhor. Quando a gente pede para fechar os olhos, não é nada místico, é só para você manter o teu foco e a tua atenção nele, para você não perder a tua atenção com qualquer outra coisa. Enquanto o pessoal vai adorar o Senhor com uma canção, eu quero que você comece a falar para Ele, Senhor, é disso que eu preciso. Senhor, é essa área da minha vida que precisa ser ajustada. Deus, são essas coisas que estão me empurrando para baixo, que estão acabando com as minhas forças. Começa a falar para Ele agora, não precisa falar para mim não, fala para Ele.
Começa a orar do seu jeito, da sua maneira. Enquanto eles adoram, enquanto eles louvam, fazendo esse plano de fundo para você, começa a falar: Senhor, é isso que eu preciso. Deus, eu preciso da restauração do meu casamento. Eu preciso da restauração das minhas finanças. Deus, é a minha família que precisa ser resgatada. Deus, é o meu marido, é o meu filho, é A, é B, eu não sei o que é. Mas a única coisa que Ele fala para mim e para você é: o que queres que eu te faça? Fala com o Senhor. Conversa com Ele agora. É o teu momento. É a hora de você chamar a atenção dEle agora.